Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like. Não deixe para o final que você pode acabar esquecendo. Se inscrever no canal também é muito importante para ficar por dentro das próximas aulas, das próximas novidades. E compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que você sabe que precisa de uma dica, de uma aula de física. Hoje vamos falar sobre o movimento circular, aquele movimento que acontece em uma trajetória circular. No entanto, vamos focar a nossa atenção em aspectos cinemáticos e não em aspectos dinâmicos. Ou seja, não vamos falar aqui sobre as forças que atuam em um objeto em movimento circular. Vamos falar sobre as grandezas cinemáticas, a velocidade, a aceleração, a trajetória, dentre outros. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos centrar a nossa atenção nos aspectos cinemáticos do movimento circular. O movimento circular, ele é abundante em nosso dia a dia, né? É aquele movimento em que a trajetória, obviamente, ela é um círculo. Então, por exemplo, o movimento de um DVD aqui dentro de um aparelho, ou o movimento de rodas gigantes e carrosséis, os pneus dos automóveis, das motocicletas, das bicicletas, o movimento dos ponteiros de um relógio, o movimento das pás de uma ventoinha, de uma hélice de um ventilador, ou a hélice de um helicóptero, por exemplo, ou mesmo o movimento dos satélites em volta da Terra. São exemplos de movimentos circulares. E aí é claro que para a gente entender o movimento circular, nós precisamos lançar mão tanto de aspectos cinemáticos, como velocidade, aceleração, a posição do objeto, a trajetória do objeto, mas também aspectos dinâmicos, né? A força que mantém o objeto no movimento circular, né? Então, assim, hoje, nesta aula, vamos falar sobre os aspectos cinemáticos. Então, vamos começar aqui a nossa discussão falando sobre o período e a frequência. São dois conceitos extremamente importantes quando falamos de movimento circular. O período nós simbolizamos pela letra T maiúsculo, é o tempo de uma oscilação completa, é o tempo de uma volta completa. A frequência que nós simbolizamos pela letra F minúsculo é o número de oscilações completas por segundo. No sistema internacional, você sabe que o período, como é um tempo, é dado em segundos. E a frequência, como é 1 sobre o período, vai ser aí 1 sobre o segundo, que também é chamado de hertz. Então, é muito importante entender o seguinte, o período, que nós simbolizamos por um T maiúsculo, é um intervalo de tempo, mas não qualquer intervalo de tempo. É o tempo para que o objeto dê uma volta completa, descreva uma circunferência completa. A frequência, por sua vez, ela é o número de vezes que esse movimento se repete em um certo intervalo de tempo. É por isso que nós vamos escrever a frequência como sendo n sobre ΔT. Ou seja, é o número de voltas, n é o número de voltas em um certo intervalo de tempo. Se eu pensar em apenas uma volta, se eu pensar em um n igual a 1, o tempo, o ΔT, é aquilo que nós chamamos de período. Então, se eu colocar no lugar de n 1, no lugar de ΔT, eu devo escrever o T maiúsculo de período. E aí eu chego a esta importante relação, que a frequência ela é o inverso do período. E é claro que eu também poderia escrever que o período é o inverso da frequência. Portanto, a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo, que nós chamamos de hertz. É claro que existem outras unidades de frequência. Uma muito utilizada nos exames de vestibulares é o RPM, que significa rotações por minuto. Ora, se, por exemplo, eu tiver que um objeto descreve 60 RPM,
É porque a cada minuto esse objeto dá 60 voltas. São 60 rotações a cada minuto. Como um minuto tem 60 segundos, se eu quiser transformar de RPM para Hertz, que seria aí a unidade do sistema internacional, eu devo dividir por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 rotações por minuto equivale a uma rotação por segundo. Uma rotação por segundo é justamente aquilo que nós chamamos de 1 Hertz. É uma volta completa em 1 segundo, ok? Vamos lá. Então, os conceitos de período e frequência são importantes, mas vamos falar agora um pouquinho mais sobre a velocidade no movimento circular. E nesta altura, é importante entender que aqui nós vamos precisar fazer diferenciações entre as grandezas lineares, as grandezas escalares e, por sua vez, do outro lado, as grandezas angulares. Sim, em um movimento circular, muitas vezes será importante que a gente faça, que a gente construa as noções de grandezas angulares. Por exemplo, a posição angular é aí o ângulo descrito por um objeto, o deslocamento angular é o ângulo descrito por um objeto que está em movimento circular. Já a posição linear tem a ver aí com as coordenadas cartesianas daquele ponto, enquanto ele descreve aquela circunferência, aquela trajetória circular. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Vamos lá. Ó. Velocidade no movimento circular. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto, né, uma pessoa ou várias pessoas, descrevendo uma trajetória circular enquanto está aqui numa roda gigante. Cada vetorzinho desse cor-de-rosa está representando o vetor velocidade deste ponto em cada instante. É interessante perceber que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória, neste caso, uma trajetória circular. Então, esse vetorzinho cor-de-rosa, ele sempre é tangente em cada ponto e em cada instante, demonstrando aí que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Falando um pouquinho sobre velocidade linear, ou seja, velocidade escalar, nós já sabemos, né, desde sempre, que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou seja, é a linha descrita por um objeto, né, é a distância descrita por um objeto, dividido pelo intervalo de tempo que esse objeto leva para descrever aquele caminho. Ora, se você pensar em uma volta completa, o ΔS é 2πr. Sim, porque você sabe que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Esse r, obviamente, é o raio da circunferência, e esse π é aquele número irracional que aproximadamente vale 3,14. Então, em uma volta completa, o ΔS descrito, a linha descrita por um objeto, é igual a 2πr. E o intervalo de tempo, o ΔT, é justamente o período que nós simbolizamos por um T maiúsculo. Por definição, o período é o tempo de uma volta completa. Desta forma, se o ΔS em uma volta completa é 2πr e o ΔT é o próprio período, eu posso reescrever a velocidade linear de um objeto em movimento circular como sendo 2πr sobre t, porque é ΔS sobre ΔT. Lembrando que o período é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período, eu posso reescrever esta expressão como sendo 2πf, 2πrf. Aqui tem um errinho, está faltando aqui um raio. 2πrf. Ou seja, é possível escrever aí as expressões matemáticas para a velocidade linear. Quero chamar a atenção que a velocidade linear tem a ver com o arco, com a linha, com o caminho descrito por um objeto enquanto está em movimento circular. Esse conceito ele não é igual ao conceito de velocidade angular que nós veremos agora. Vamos lá. A velocidade
angular, ela tem a ver com o ângulo descrito por um objeto que está em movimento circular. Vamos supor que eu tenho aqui uma esfera, esse pontinho aqui é amarelo, no ponto O, e essa esfera, esse pontinho, vai se mover em sentido horário. Portanto, em sentido horário, será o meu referencial positivo. Suponha que em um certo instante T1, o objeto está neste ponto que eu vou chamar de P1. Note que em relação ao tempo inicial igual a zero, em relação à minha referência, o ângulo descrito na posição P1, no ponto P1, é o ângulo φ1. Esse ângulo φ1 é a posição angular da partícula no instante T1. Ora, vamos supor que em um outro instante, em um instante T2, a partícula está neste outro ponto, no ponto P2. Note que agora, em relação ao ponto inicial, o ângulo descrito é o ângulo φ2. Ora, φ2 vai ser a posição angular do objeto no instante T2. A diferença entre φ2 e φ1 é justamente o deslocamento angular, que eu vou chamar de ΔΦ. Então, por exemplo, vamos supor que o φ1 é, por exemplo, de 30 graus. O φ2 é, por exemplo, de 120 graus. Então, o ΔΦ entre φ1 e φ2 é a diferença φ2 menos φ1. Ou seja, 120 graus menos 30 graus, que daria aí 90 graus. Esse ΔΦ é o deslocamento angular entre o instante T1 e o instante T2. Ora, então, como eu acabei de dizer, a variação do espaço angular vai ser dada por ΔΦ igual a φ2 menos φ1, e, claro, a velocidade angular média vai ser calculada por ΔΦ sobre ΔT. Note que da mesma forma que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, ou seja, é o deslocamento linear sobre o intervalo de tempo, a velocidade angular média vai ser ΔΦ sobre ΔT, ou seja, o deslocamento angular em um certo intervalo de tempo. A velocidade angular nós representamos pela letra grega ômega, um ômega minúsculo. Então veja, ó, ômega, voltando, ômega m, que seria aí a velocidade angular média, é ΔΦ sobre ΔT. Como ΔΦ é um ângulo e ΔT é um tempo, no sistema internacional, a unidade de velocidade angular vai ser o radiano por segundo. Você sabe que é comum nós usarmos ângulos em graus, mas oficialmente no sistema internacional nós devemos calcular ou medir os ângulos em radianos. Portanto, a velocidade angular média vai ser calculada em radianos por segundo, enquanto que a velocidade linear média será medida em metros por segundo. Vamos lá. Continuando, ainda falando sobre velocidade angular, note que em uma volta completa, o ΔΦ, o deslocamento angular, o ângulo descrito, será igual a 2π radianos. A matemática nos ensina isso. Uma volta completa compreende um ângulo de 360 graus, mas que também pode ser escrito como sendo 2π radianos. Além do ΔΦ ser de 2π radianos, o ΔT é o próprio período que nós simbolizamos por um T maiúsculo. Por esta razão, a velocidade angular média pode ser calculada como sendo 2π sobre o período. Nós já sabemos que o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Então, ao invés de escrever 2π sobre t, eu também posso escrever que o ômega, que é a minha velocidade angular, é 2πf. Então, a velocidade angular, 2π sobre t, ou 2πf. Lá em outro slide, em outro momento da aula, nós conversamos aqui que a velocidade linear era 2πrf,
ou 2πr sobre t. Observem que 2πf é justamente o ômega. Então, essa primeira parte aqui, ó, é justamente o ômega, né? Tirando aqui o raio. Ou seja, perceba que a velocidade linear vai ser 2πf, ou seja, ômega, vezes o raio. Então, aqui eu tenho, ó, uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V é igual a ômega R. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória deste meu movimento circular. Ora, é possível também que um movimento circular seja transmitido de um objeto para outro objeto. Nós vimos isso comumente, por exemplo, enquanto estamos andando de bicicleta, né? Nós temos as correias dentadas que são ligadas por uma... Desculpa, temos a correia dentada que liga aí duas polias. Portanto, o movimento circular de uma polia pode ser transferido para o movimento circular de outra polia, ou de outra rodana, ou de outra coroa, como muitas vezes é chamado. Portanto, um movimento circular também pode ser transmitido. Vamos ver aqui os casos das transmissões dos movimentos circulares. Então, vamos lá. Transmissão do movimento circular uniforme. Ó, vamos começar pensando em engrenagens encostadas. Engrenagens que estão encostadas uma na outra. Veja que nesta imagem eu tenho duas engrenagens, elas possuem dentes, né? Então ela não pode deslizar uma sobre a outra. O que uma engrenagem rodar, a outra também vai rodar. Então, o mesmo comprimento, a mesma linha que uma engrenagem girar, a outra engrenagem também vai girar. Observe que enquanto que a engrenagem da esquerda está se movimentando, neste meu exemplo, em sentido horário, a engrenagem da direita está se movimentando obrigatoriamente em sentido anti-horário. Elas estão aí, ó, encostadas uma na outra e não pode deslizar uma sobre a outra. O que uma girar, a outra também gira. Notem que a polia, a rodana ou a engrenagem da esquerda tem um raio RA e a da direita tem um raio RB. Porém, a linha descrita pelo ponto A, ó, esse comprimento em um certo intervalo de tempo, deverá ter a mesma medida que a linha descrita pelo ponto B lá na engrenagem da direita, mesmo elas tendo tamanhos diferentes. Como uma não pode deslizar sobre a outra, o arco descrito em um certo intervalo de tempo pelo ponto A deverá ter o mesmo comprimento do arco descrito pelo ponto B no mesmo intervalo de tempo. Da mesma forma, eu poderia ter uma correia ligando as engrenagens, como é o caso aí de uma bicicleta. Aqui, vamos supor que a engrenagem da esquerda descreve um movimento circular em sentido anti-horário. Como as duas engrenagens estão ligadas pela superfície através da correia, a engrenagem da direita também deverá descrever um movimento em sentido anti-horário. Aqui no exemplo de baixo, eu coloquei uma setinha verde, ó, justamente mostrando o sentido horário, já foi um pouco diferente. Da mesma forma que no meu exemplo anterior, o arco descrito pelo ponto A na engrenagem da esquerda deverá ter o mesmo comprimento do arco descrito pelo ponto B na engrenagem da direita. Isso, claro, considerando um certo intervalo de tempo, porque as duas engrenagens elas giram juntas e estão ligadas pela superfície externa. Tanto no meu exemplo da esquerda, engrenagens encostadas, quanto no meu exemplo da direita, a correia ligando as engrenagens, nós vamos ter que a velocidade linear de uma engrenagem é igual à velocidade linear da outra engrenagem. Veja bem, repetindo, se as duas engrenagens ou as duas polias estão ligadas pela superfície, seja, né, ligadas diretamente pela superfície ou ligadas pelas superfícies externas por uma correia, a velocidade linear de uma será igual à velocidade linear da outra. Sim,
porque o arco que uma gira será igual ao arco que a outra gira, em um mesmo intervalo de tempo, portanto, as velocidades lineares são iguais. Então, ó, neste caso, VA será igual a VB. Se VA é igual a VB, eu posso escrever que 2πRA-FA será igual a 2πRB-FB. Lembre-se que a velocidade linear é dada por 2πrF. Esse F aí é a frequência deste movimento. Ora, cortando o 2π com o 2π, eu tenho a expressão RA-FA igual a RB-FB. Portanto, ó, as velocidades lineares são iguais e, como consequência, eu tenho esta relação matemática aqui. É claro que, quanto maior for o raio da engrenagem, menor será a sua frequência nestes dois casos. É claro, quando duas engrenagens estão acopladas pela superfície, o arco que uma gira, a outra também gira. Porém, quando a engrenagem maior der uma volta completa, a engrenagem menor já deu mais de uma volta completa, porque o seu raio é menor e, portanto, o seu comprimento da circunferência também é menor. Então, nestes dois casos, em que as velocidades lineares são iguais, quanto maior for o raio, menor é a frequência. São inversamente proporcionais. A engrenagem menor, ela gira mais vezes e, portanto, com uma frequência maior do que a engrenagem de raio maior, ok? Vamos lá, continuando aqui. Uma outra maneira de acoplar engrenagens seria aí pelo eixo. Note que essas duas engrenagens A e B, elas estão ligadas pelo eixo. Perceba que, se, por exemplo, a engrenagem A girar em sentido horário, a engrenagem B também vai girar em sentido horário. Notem que tanto A quanto B estão firmemente ligadas a este eixo que passa pelas duas. Ora, o ângulo descrito pela engrenagem A em um certo intervalo de tempo, que eu estou chamando aqui de θ, tem que ser igual ao ângulo descrito pela engrenagem B, que eu também estou chamando de θ. Claro, em um mesmo intervalo de tempo. Ora, se as duas engrenagens giram o mesmo ângulo no mesmo tempo, é porque certamente ômega A é igual a ômega B. Como assim ômega A é igual a ômega B? As velocidades angulares são iguais. Não confunda com meus exemplos anteriores. Quando elas estão ligadas pela superfície, as velocidades lineares são iguais. Mas se as duas engrenagens estão ligadas por um eixo que passa por seu centro, o ângulo que uma engrenagem gira é igual ao ângulo que a outra engrenagem gira, e por essa razão as duas engrenagens terão a mesma velocidade angular. Tá ok? Vamos lá. Ora, se ômega A é igual a ômega B, então eu posso escrever que 2πFA é igual a 2πFB. Porque você já sabe que ômega é igual a 2πf, né? Falamos disso agora há pouco. Cortando o 2π com o 2π, nós temos a conclusão óbvia que FA é igual a FB. Ou seja, a frequência da rodana A é igual à frequência da rodana B. Mas este resultado já era esperado, pois enquanto a rodana A der um giro de 360 graus, a rodana B também dará um giro. Então, se uma der 2 giros, a outra também vai dar 2 giros. Se uma der 3 giros, a outra também vai dar 3 giros. Portanto, a frequência, que é o número de vezes que ela está girando, é igual para as duas polias, neste caso, em que elas estão acopladas pelo eixo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Então, esses são os três casos, né, em que eu posso ter aí nos exames do Enem, vestibulares, sobre a transmissão de um movimento circular. Vamos falar um pouquinho sobre a aceleração no movimento circular.
Você sabe, não é de hoje, que a aceleração é aquela grandeza que está associada à variação da velocidade. Mas no caso do movimento circular, nós temos que lembrar que a velocidade é um vetor. E por esta razão, um vetor ele pode mudar de um ponto para o outro ponto sempre que uma das suas características muda, ou seu módulo, ou a sua direção, ou seu sentido. O módulo de um vetor é o seu valor numérico, a direção é aí a sua inclinação, é a reta suposta do vetor, e o sentido é a própria orientação, é a própria setinha do vetor. Se um vetor variar qualquer uma dessas três características, ele está variando. Portanto, o vetor velocidade varia de ponto a ponto em direção, com certeza, porque o movimento é circular e o vetor velocidade sempre é tangente à trajetória. O vetor velocidade também pode mudar o seu módulo, ou seja, o objeto pode ficar cada vez mais veloz ou cada vez menos veloz. Então, existe aí a presença de uma aceleração ou de mais de uma aceleração neste contexto do movimento circular. Vamos lá. Então, observe. Aqui eu tenho a representação de um objeto que está em movimento circular. Nesse ponto 1, a velocidade é tangente ao ponto 1, é tangente à trajetória no ponto 1, e eu vou chamar de V1. No ponto 2, a velocidade é V2, no ponto 3 ela é V3, no ponto 4 ela é V4. Ok! A velocidade, como eu já disse, é sempre tangente à trajetória. Isso significa que ela está sempre mudando a sua direção. Note que no ponto 1 a velocidade tem direção vertical, no ponto 2 ela tem direção horizontal, no ponto 3 ela volta a ter direção vertical e no ponto 4 ela volta a ter direção horizontal. Ora, se ela está variando sempre a sua direção, existe uma aceleração. E esta aceleração ela é chamada de aceleração centrípeta. Olha aqui, ó, a aceleração centrípeta no ponto 1, a aceleração centrípeta no ponto 2, centrípeta no ponto 3 e, novamente, a aceleração centrípeta no ponto 4. Note que o nome aceleração centrípeta tem a ver com o fato que ela sempre aponta para o centro da trajetória circular. Ok? Então, ó, vamos lá. No entanto, observe que a aceleração centrípeta ela sempre está associada à variação na direção do vetor velocidade. E se o vetor velocidade está mudando a sua direção, existe com certeza a presença de uma aceleração chamada aceleração centrípeta, que aponta para o centro. Tá. A aceleração centrípeta ela tem o seu módulo calculado através desta fórmula. Veja, a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. V é a velocidade do objeto naquele instante e r é o raio da trajetória naquele instante também. Porém, a aceleração centrípeta não é a única possível em um movimento circular. Pense, por exemplo, na aceleração tangencial, que é aquela que está associada à variação agora no módulo do vetor velocidade. Ou seja, se o vetor velocidade ficar cada vez maior ou cada vez menor, aumentar o seu módulo, a sua intensidade ou diminuir, aparece aí uma outra aceleração chamada aceleração tangencial. É claro que ela tem esse nome tangencial porque ela é tangente à trajetória em cada ponto que ela existe ali. Então, ó, a aceleração tangencial é aquela nossa velha conhecida que nós chamávamos de aceleração escalar no caso do movimento retilíneo. Veja, a aceleração tangencial vai ser igual a ΔV sobre ΔT. É a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. É claro que, se eu tenho duas acelerações em cada instante, a aceleração total vai ser a soma vetorial das acelerações tangencial e centrípeta. Como a tangencial sempre é tangente ao ponto da trajetória e a centrípeta sempre aponta para o centro, é razoável compreender que as acelerações tangencial e centrípeta sempre serão perpendiculares entre si, ou seja, sempre formarão um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E por esta razão, para calcular o módulo da aceleração
total, eu vou usar o teorema de Pitágoras. A aceleração total ao quadrado vai ser igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Não se esqueça, no movimento circular sempre existe uma aceleração centrípeta, que é aquela que aponta para o centro. Isso é devido ao fato que o vetor velocidade muda a sua direção a cada ponto e a cada instante. O movimento circular também pode ser dotado de uma aceleração tangencial. Ela não é obrigatória, mas pode acontecer ali a aceleração tangencial, que é aquela aceleração que muda o módulo do vetor velocidade. Professor, como é que eu vou saber que existe uma aceleração tangencial? Ora, se o objeto estiver ficando cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, ou seja, há uma variação no módulo da velocidade e, portanto, ali vai haver uma aceleração tangencial. Não se confunda, a aceleração centrípeta está associada à variação na direção do vetor velocidade, enquanto que a aceleração tangencial está associada à variação no módulo do vetor velocidade, ok? Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as equações do movimento circular uniforme e do movimento circular uniformemente variado. Veja, lá na cinemática escalar, o movimento uniforme tinha esta função horária, S igual a S0 mais VT. S era a posição em um certo instante, S0 a posição inicial, V a velocidade e T o tempo. Já na cinemática angular, aqui está escrito errado, está vetorial, mas era para ser angular, ok? Já na cinemática angular, eu vou reescrever a função horária do movimento uniforme como sendo φ igual a φ0 mais ômega-t. Φ representa a posição angular em um certo instante, φ0 é a posição angular inicial, ômega é a velocidade angular e t é um certo instante, é um tempo. Esse movimento ele é chamado movimento circular uniforme, enquanto que o daqui é o movimento retilíneo uniforme. Agora, pensando em movimento uniformemente variado, nós tínhamos ali, lá na cinemática escalar, três funções ou três equações importantes. A função horária do espaço dizia que S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Ou seja, S é a posição em um certo instante, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, t é o tempo, A é a aceleração escalar, esse 2 aqui é um número mesmo, ele faz parte da fórmula, né, sobre 2, vezes o tempo elevado ao quadrado. Quando eu vou reescrever esta função numa linguagem angular, eu devo escrever φ igual a φ0 mais ômega0t mais gama sobre 2t ao quadrado. Aqui nesta equação, φ representa a posição angular em um certo instante, φ0 é a posição angular inicial, ômega0 é a velocidade angular inicial, e esse gama que aparece aqui é justamente a aceleração angular. A aceleração angular média, por exemplo, vai ser o delta ômega sobre o delta t, ou seja, é a variação da velocidade angular em um certo intervalo de tempo. Esse gama aí é uma grandeza análoga ao A, a aceleração escalar. A função horária da velocidade, lá na cinemática escalar, no caso de um movimento uniformemente variado, era V igual a V0 mais AT. Por analogia, numa linguagem angular, eu escrevo ômega igual a ômega0 mais gama t. E a equação de Torricelli, lá na cinemática escalar, era V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa fórmula ela tinha uma importância muito interessante na hora de resolver problemas que não envolvem o tempo. Na sua linguagem análoga, no caso das grandezas angulares, eu posso reescrever
a equação de Torricelli desta forma. Ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 gama delta φ. Esse delta φ, obviamente, é o deslocamento angular, é a variação da posição angular. Nesta aula de hoje, nós falamos sobre a cinemática do movimento circular. Falamos sobre posição linear, posição angular, velocidade linear, velocidade angular. Falamos um pouquinho sobre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Existem mais informações sobre isso na videoaula de cinemática vetorial, né? E não nesta aqui de hoje. Falamos também sobre a transmissão do movimento circular, como que o movimento circular de uma polia pode ser transmitido para outra polia, seja conectados ou ligados pela superfície, seja conectados pelo eixo. E no final, fizemos aí uma analogia entre as grandezas escalares do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado e as grandezas angulares do movimento circular uniforme e do movimento circular uniformemente variado. Calma, não vá embora antes de deixar o seu like, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Foi um prazer inenarrável estar com você até aqui e até a próxima.